Testemunho de Marta Santos, testemunho da minha viagem missionária pro Uruguai. No ano de 2014, quando eu tinha 24 anos, eu viajei para o Uruguai. Foi o único país que eu fui para fora do país, né, para o exterior. Foi a primeira vez que eu saí do país, né? Foi o único país que eu conheci. Eu não conheço a Argentina, não conheço o Paraguai, só conheço o Uruguai mesmo. E foi assim essa viagem. Quando eu tinha 24 anos, eu fui, né, com as minhas irmãs pro Uruguai. O nosso objetivo era ir para a Argentina e pro Uruguai. E a gente até comprou todas as passagens, hospedagem. Deus abriu as portas, né? Porque era o meu sonho, era o nosso sonho poder viajar, conhecer um lugar diferente, né? E a minha irmã não queria ir. Eu insisti muito. Ela que escolheu esses países, Argentina e Uruguai, porque ela falou que era perto, né, um país um do outro. Mas aí, o que aconteceu? Ela estava meio em dúvida, assim, não tava assim, com muita coragem de ir, tava meio em dúvida. Aí eu falei assim pra ela, assim, vai, você tem que ir, só vai, você tem que ir, sim. Você tem que ir, você tem que conhecer, você tem que aproveitar, você tem que ir, você tem que passear, você tem que ir. Então eu assisti muito pra ela ir. E ela foi e a gente foi. Aí, como que a gente chegou lá? A gente não foi de avião, a gente foi de ônibus. Então só a viagem daqui até lá já foi assim, um grande aprendizado, né? Viajar tanto um espaço assim tão longo, né? Ir para outro país de ônibus, mas assim, a gente pegou um avião até Porto Alegre. Aí de Porto Alegre a gente pegou um ônibus pro Chuí. Não, de Porto Alegre a gente pegou um ônibus pra... Então, a gente pegou um avião, né, até a Porto Alegre. Aí de Porto Alegre a gente pegou um ônibus pra Gramado. A gente ficou alguns dias em Gramado. Aí depois de Gramado a gente conheceu lá bastante coisa, né? Conheceu muita coisa lá. E quando a gente chegou em Gramado é uma cidade muito bonita, vale a pena conhecer. Quem não conhece pode ir, que vale muito a pena. É bem bonito, tá? É bem diferente
assim, bem parecido com a Europa, né? E muito parecido com a Europa. Gramado, bem parecido assim com a Alemanha, né? Logo quando eu cheguei em Gramado, eu já queria tirar foto de tudo, já queria gravar tudo. Eu queria tirar foto de todas as casas, de tudo, de tudo, de tudo. Aí que eu me dei conta que todas as casas ali eram muito bonitas, aquelas casas coloridinhas, né? Igual da Alemanha. Então lá é tudo muito bonito e eu fui no Natal, né? Na comemoração de Natal, lá tem muita programação de Natal, as coisas lá de Natal, né? E aí foi muito bom lá. Aí depois de Gramado, e assim, eu até queria já começar a andar na sã doutrina do Senhor lá. Aí eu consegui colocar a blusa de manga, mas sempre que eu botava saia, minha irmã falava assim, não é para botar saia, é para botar calça, porque tá muito frio. E olha que eu fui no verão, hein? E no verão lá é frio. No verão lá em dezembro, no Natal, é frio. Pode fazer um solzinho, mas tem dia que faz sol, tem dia que faz frio, fica aquele frio que você tem que levar casaco. Mas eu não fui bem agasalhada, acabei colocando uma calça por causa que naquela época eu estava ainda começando a andar nessa doutrina do Senhor, começando a me libertar da calça. Aí tinha dia que eu usava, tinha dia que eu não usava, tinha dia que eu usava, tinha dia que eu não usava, mas lá estava muito frio mesmo. Aí, mais ou menos, né? Aí, tudo muito bonito de lá, a gente foi para outra cidade que eu nem me lembro agora, que é tanta cidade que eu não tô nem lembrada, gente. Nisso que quando a gente foi de avião para Porto Alegre, a gente não foi de avião para Porto Alegre. A gente foi de... Eita, gente, eu nem me lembro mais. Olha, gente, eu nem, não me lembro se eu fui de avião ou se eu fui de ônibus para Porto Alegre. Eu sei que eu tava lá em Porto Alegre. Antes de ir para Porto Alegre, a gente passou por Santa Catarina. E eu consegui ver algumas coisas ali de Santa Catarina. Não muito, né? Só um pouquinho, né? Ali da rodoviária de Santa Catarina. Agora eu já não tô nem mais lembrada se eu fui de ônibus ou se eu fui de avião. Eu sei que eu cheguei lá em Porto Alegre, de Porto Alegre fui para Gramado. Aí de Gramado, eu nem me lembro qual foi a outra cidade que eu fui. Eu acho que eu fui para a cidade de Rio Grande. Aí não me lembro se eu fui ou não. Aí depois eu fui, a última cidade que eu fui para a cidade de Chuí, que ainda é no Brasil. É uma cidade que faz fronteira com o Uruguai. É a última cidade. Gente, eu não sei nem quantas vezes que eu fui no Uruguai, se foi uma, se foi duas. Agora eu não tô nem lembrada mais. Mas eu sei que eu fui lá pro Chuí, que é uma cidade, é a última cidade do Brasil, a última cidade do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai, né? Ali bem na fronteira do Brasil com o Uruguai, ali você... Eu sei que lá eu cheguei de ônibus, né? Ali você consegue entrar ali na fronteira de ônibus mesmo, para passar na fronteira de ônibus mesmo, normal. Se você for fazer compra ali naquela fronteira do Chuí com o Brasil, é tudo normal ali. Ali você chega de ônibus, faz as compras e volta. Normal.
na fronteira com o Chuí. Ali tem muita lojinha, né? É uma rua que a rua do lado de cá, né? Do lado direito é Brasil, do lado esquerdo é Uruguai. Aí fica ali no meio, na fronteira, né? Aí ali tem bastante lojinha, você pode até fazer compras ali, mas eu não recomendo. É só para quem quiser mesmo, eu não recomendo porque é muito caro. Não é barato as coisas ali na fronteira do Uruguai com o Brasil, ali na cidade do Chuí. Cidadezinha bem pequenininha, tá, gente? Não é barato. É um preço assim que não é nem muito caro, nem muito barato. É um preço mais ou menos. Não é tão barato como no Paraguai, mas é um preço assim mais ou menos. É para você comprar alfajor, é um preço mais ou menos, mas eu não recomendo ir não, né? Porque não é muito barato não. É um preço mais ou menos. Para comprar as coisas tem que ser no Paraguai, não no Uruguai, porque no Uruguai é bem caro, tá? Então, mas mesmo assim a gente foi, não tava um preço mais ou menos. Aí de lá a gente pegou outro ônibus para ir para uma outra cidade. A gente já estava dentro do Uruguai, mas a gente pegou um outro ônibus para ir para outra cidade, para ir para a capital do Uruguai. Aí sim, quando a gente pegou esse ônibus maravilhoso, eles deram comida pra gente, deram café com leite, bem quentinho. Deram um stick de frango com recheio de queijo de presunto e um purê de batata. Deram uma janta ali pra gente, muito gostosa mesmo. E um bombom de ouro branco, né, de chocolate branco. Aí eu já senti diferença, né, porque aqui no Brasil não tem isso. Aqui no Brasil os ônibus não dão janta, não dão bombom, não dão janta, não dão comida, não dão café com leite, não dão nada, mas lá no Uruguai eles deram no ônibus. O ônibus, ele estava indo de uma cidadezinha do interior do Uruguai para a capital do Uruguai. A gente chegou lá na capital do Uruguai, lá em Montevidéu. Na capital, no centro da cidade lá de Montevidéu, no Uruguai. Aí a gente foi para uma república. Nessa república tinha gente ali de tudo que é lugar que você possa imaginar. Bem ali no centro da cidade de Montevidéu, Uruguai, na capital do Uruguai. Tinha gente da Itália, tinha gente de Brasília, de Minas Gerais, de tudo que você possa imaginar. Gente do Rio de Janeiro. Gente, aquela república, a metade tinha muito brasileiro, a metade era brasileiro. Tinha gente de tudo e todos jovens, né? Não tinha gente assim. Acho que tinha só uma moça que era mais velha, mas a maioria é tudo jovem. Jovem naquela república, uma república assim de 2 andares, bem grande, bem boa. A gente podia cozinhar lá, eles davam um café da manhã maravilhoso, muito doce de leite, muito biscoito. Eu comia muito no café da manhã, né? E lá o doce de leite é muito gostoso, é o melhor que tem. Ele é bem gostoso, bem diferente, é muito bom mesmo. O doce de leite de lá é bem diferente, só tem lá, é muito bom mesmo. Ele é mais consistente, mais escurinho, mais gostoso, mais saboroso. Doce de leite
de lá é muito bom mesmo. Eu comia muito doce de leite lá na República. Aí teve uma festinha também lá na República de festinha de Ano Novo, mas aí só vou contar mais pra frente. Mas essa festinha foi só coisa simples, a gente só... foi só um churrasquinho mesmo de Ano Novo, de Réveillon, mas só vou contar mais pra frente. E aí, quando a gente chegou lá, sinceramente, eu não sei outras pessoas, mas quando eu cheguei lá, eu senti, sabe o que, gente? Que não tinha diferença nenhuma do Uruguai pro Brasil. Foi isso que eu senti. Eu senti assim, que era a mesma coisa. Por quê? Porque eu já estava bastante acostumada com o sul do Brasil, com as cidades do sul do Brasil. Já estava bastante acostumada com o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Ali é a capital do Uruguai, de Montevidéu, ali é a capital do Uruguai. Ela é muito parecida com as cidades do Rio Grande do Sul. Assim, a rua, o clima, as árvores, a cidade em si, é tudo parecido com o Rio Grande do Sul. Então, eu nem senti que eu tinha mudado de país, que eu tinha saído de país. Parecia que eu estava no Brasil. E aí, eu ficava pensando assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ai, eu quero ir voltar, eu quero ir embora, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, o Brasil é muito mais bonito. E realmente o Brasil é muito mais bonito. Essa sensação que eu tive. As praias de lá não são muito bonitas, não. Elas têm a água bem escura, bem cinza, bem acinzentada. A areia é branquinha, mas a água é bem cinza. Mas olha, o que tem de bom lá é a segurança. Lá é um país muito seguro. Tem muita segurança. Lá tem muita segurança. Então, como é o estilo das mulheres que eu vi lá? Fiquei lá mais ou menos, eu acho que eu fiquei lá mais ou menos uma semana, tá? Mas eu conheci quase que o país inteirinho. Quase que o país inteirinho. Conheci quase que todos os pontos turísticos. Só faltou uma cidadezinha para eu conhecer, mas todas as outras eu conheci, tá? Conheci quase que o país inteirinho. Eu não conheci só a capital, não. Eu conheci outras cidades, quase que o país inteirinho. Aí, porque o Uruguai é um país muito pequeno. Então, dá para você conhecer o país inteiro em uma semana, porque é um país muito pequeno. Aí, as pessoas de lá do Uruguai são muito legais, muito educadas, muito simpáticas, muito bondosas, muito educadas. Elas são muito legais mesmo. Assim, se for os jovens, né? Agora os mais velhos eu não posso falar muito. Mas os jovens lá são muito legais, os homens são muito bonitos, as mulheres não têm nenhuma vaidade, sabe? Elas são mais esportivas, assim, elas não têm vaidade, elas não são de ficar tendo vaidade, não, sabe? Elas não são de ficar usando maquiagem, essas coisas, não, elas são mais, estilo mais simples mesmo. E eu fiquei impressionada como os uruguaios, as uruguaias são extremamente legais,
são muito legais mesmo, muito legais. Nossa, são muito legais mesmo. Eles são muito simpáticos, muito educados, inteligentes. Nossa, eles são o melhor do Uruguai são os uruguaios, são as uruguaias, são as pessoas de lá, né? Eles são muito legais mesmo assim para conversar, melhor coisa. E até a moça da padaria era simpática, era legal, era educada, sorridente, feliz, sabe? É essa sensação que eu tinha lá, que as pessoas eram felizes, realmente felizes. Até a moça da padaria falava 3 línguas, era trilingüe, é inteligente. Sabe, uma atendente de padaria que falava português, falava inglês e falava espanhol. E lá no Uruguai, quase que a maioria fala inglês, fala português e fala espanhol. Poucos falam só espanhol. A maioria que trabalha assim, comércio, padaria, loja, quase que todo mundo fala inglês, português e espanhol. Quase que todo mundo. Eles já são tudo preparados para falar português. Quase que todos falam português, inglês e espanhol. Só assim, uma pessoa assim mais pobre, assim, que trabalha na feira, né? Aí não fala português, né? Aí fala só espanhol. Aí na feira eu comprei uma frutinha. Lá tem uma feira, lá em Montevidéu, tem uma feira bem grande. A feira lá é muito grande e tem muita coisa. Lá, assim, a feira é o ponto turístico de lá, porque vende de tudo. É muito cheia, é muita gente, vende de tudo, sabe? É muita coisa que tem na feira de lá. Não é só comida, sabe? Tem tudo que você possa imaginar tem ali na feira. Aí a gente conheceu alguns brasileiros lá, que a gente fez amizade, que eles eram evangélicos. E eu falei que eu era evangélica, que eu era da igreja Deus é Amor. Aí eu comecei a andar na senda da transição, eu coloquei um vestido e tal, comecei a me firmar mais com Deus, né? E ali foi o começo da minha firmeza com Deus, que eu tava ali começando a me firmar ali com Deus, e aí eu queria muito ir na igreja, tinha uma igreja Deus é Amor lá perto, mas eu tinha medo de me perder, até porque eu me perdi uma vez lá na feira. Aí eu nem sabia andar direito sozinha. Aí depois eu me achei. Aí eu fiquei pensando, meu Deus. Gente, esqueci de falar um testemunho. Uma coisa que Deus fez. Olha, gente, quando eu tava dentro do ônibus, esqueci até de falar. Quando eu tava dentro do ônibus chegando, eu já tinha entrado no Uruguai, mas aí ia passar pela imigração. Quando chegou na imigração, a moça lá falou: você não vai entrar porque eu não sei o que, eu não entendi nada. Aí todo mundo no ônibus falando que eu não ia entrar, que eu não ia entrar, que eu não ia entrar. Aí só eu, minhas irmãs, ela deixou entrar no Uruguai, só eu que ela tava bem em dúvida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu achei que fosse racismo, porque só eu? Porque ela foi implicar só comigo? Lá, por que o pessoal da imigração ficou
só implicando comigo e com as outras pessoas não acham que era racismo. Aí eu orei muito, senão a gente vai entrar no Uruguai, a gente vai passar na imigração, eu não vou voltar pro Brasil, eu não vou voltar, eu vou entrar no Uruguai, a gente vai passar na imigração, Deus vai fazer um milagre, eu vou conseguir entrar, a gente vai conseguir entrar, eu orei, falei, não, eu fiquei firme, a gente vai entrar no Uruguai, a gente não vai voltar para o Brasil, a gente vai passar na imigração. Aí eu orei, fiquei firme com Deus, com fé, confiando em Deus, firme, sabe? Com muita fé, não abalei a minha fé. E a gente passou na imigração, aí a imigração deixou passar. E a gente passou tranquilamente, consegui continuar no Uruguai, mas aí eles só deixaram eu ficar no Uruguai com visto, acho que era de no máximo um mês ou no máximo 15 dias, uma coisa assim. Acho que era no máximo um mês, sei lá. Mas aí eu fiquei uma semana. Aí consegui. Quando eu consegui entrar no Uruguai, foi uma vitória muito grande, porque foi um milagre, uma resposta da minha oração, porque ali dentro do ônibus, né, a imigração não queria deixar eu passar, e eu orei, e eles deixaram eu passar, e até hoje eu não sei o motivo, não entendi nada, achei que fosse racismo, não entendi nada. Aí Deus fez um milagre, consegui entrar no Uruguai e tinha uma menina no ônibus que tinha falado assim, vocês não vão conseguir entrar no Uruguai, vocês vão ter que voltar para o Brasil. E ela ficou até envergonhada porque eu consegui entrar no Uruguai, a gente conseguiu entrar, a gente não voltou para o Brasil, a gente conseguiu entrar porque Deus fez um milagre, Deus fez uma obra muito grande, eu consegui entrar naquele país porque Deus me ajudou. Aí chegando lá, o que aconteceu? A gente conheceu, né, as praias ali de Montevidéu, capital do Uruguai, o museu é muito bonito, né? A gente conheceu as praças são muito bonitas, a gente conheceu praticamente tudo ali no centro da cidade, na capital, a gente andava muito a pé e a gente conheceu praticamente tudo ali, né? Comemos sorvete de lá muito bom. E aprendi um pouco o idioma lá, não muito, né? Mas quando eu vi, eu já tinha aprendido, porque você é obrigado a aprender para sobreviver, né? Porque eu não tinha celular, não tinha nada. Hoje em dia, a pessoa nem se esforça muito para aprender o idioma, porque ela tem celular para traduzir tudo. Na época eu não tinha celular, então eu tinha que entender o que eles estavam falando. Eu tinha que entender, e eu passei a entender, sabe? Foi um intercâmbio ali de imersão, e eu passei a entender o espanhol. Depois eu esqueci um pouco, né? Mas naquela época eu conseguia entender o que as pessoas falavam, né? Eu aprendi rápido, né? Eu não conseguia falar, mas eu conseguia entender. Aí, o que acontece? Depois de lá, esse foi o primeiro milagre. O segundo milagre era que Deus deu amigos cristãos pra gente conversar,
pra gente ficar hospedado lá, pra gente passear. A gente começou a passear com amigos cristãos da Igreja Batista. Foi uma bênção, uma bênção. Aí vou falar mais um pouquinho, né, sobre esses amigos cristãos. E depois eu até na época eu tinha Facebook, né? Hoje em dia não tenho mais. Na época é pecado, mas na época eu tinha Facebook, adicionei eles no Facebook e na época eu pregava bastante a doutrina no Facebook. Eles tiveram a oportunidade de conhecer essa doutrina do Senhor através das coisas que eu falava no Facebook, né? E ali conhecer o evangelho verdadeiro da santidade que eu pregava no Facebook naquela época. Hoje em dia não tem mais Facebook. E foi uma oportunidade, né? E aí também até passei o Réveillon, Ano Novo. O Réveillon, gente, foi outro milagre, porque as minhas irmãs, elas não estavam firmes com Deus, mas eu estava firme com Deus. Estava começando a me firmar, começando a voltar para Jesus, começando a me firmar com Deus, começando a ir na igreja, começando a andar nessa doutrina do Senhor, né? Aí, naquela época que eu estava no Uruguai, com 24 anos, no ano de 2014, aí Deus estava trabalhando na minha vida, fazendo uma obra, e foi muito bom, foi inesquecível, foi muito importante para minha vida, para minha história. É muito importante você conhecer outros países, né? Conhecer outras cidades, né? Conheci muitas cidades, gente, muitas. Vocês não têm noção, não têm noção. Aí, gente, no ano novo foi outro milagre, porque minhas irmãs queriam ir pra festa, pra boate, e eu orando, falando, vocês não vão ir, a gente não vai ir, eu não vou ir, não vai ir. Elas foram procurado na internet, aí procurou uma festa lá, andou, quando chegou lá tava fechada, aí procurou outra festa, andou, quando chegou lá tava fechada também. A gente descobriu que lá no Réveillon, no Ano Novo, eles não comemoram o Réveillon, não comemoram o Ano Novo, tava tudo fechado, é como se fosse um dia comum, eles não ligam muito. Tem gente que comemora, mas a maioria não comemora. A cidade fica toda fechada, não tem festa, não tem nada. No máximo, assim, tem um churrasquinho na laje, né? Churrasquinho em casa mesmo, ali na República. E só, assim, poucos fogos. E tem fogos na praia, né? Mas a gente também não foi para os fogos na praia, né? Porque foi um livramento, né? Porque podia ser perigoso. Então Deus nos livrou de ir para a praia ali na madrugada, ver os fogos de Réveillon. A gente foi um livramento, né? Porque ver fogos de Réveillon, de Ano Novo, também é pecado e também é perigoso. Então, a gente, além de não passar por esse perigo, a gente não viu os fogos de Réveillon. Deus nos livrou. Então, a gente foi pro churrasquinho que teve lá na República mesmo. A gente comeu lá o churrasquinho de graça. E a gente também não foi pra festa boate, que as minhas irmãs cismaram de ir, porque quando a gente chegou lá, tava fechada. Aí foi na outra, tava fechada também, tava tudo fechado. Isso foi um grande livramento.
porque Deus não deixou, né? Eu pensei, meu Deus, agora que eu tô me firmando com Deus, elas vão me levar na boate, na festa. Eu nunca fui em boate na minha vida, eu nunca fui festa na minha vida. Primeira vez que eu vou ir numa boate, primeira vez que eu vou numa festa, eu vim para esse país para buscar a Deus, para evangelizar. Elas vão me levar numa festa, numa boate. Deus me livrou, Deus fez um milagre. Chegou lá, tava fechado, tava tudo fechado, tudo fechado. Não tinha festa nenhuma, tava tudo fechado. Não sei o que aconteceu, não sei. Não, a gente até hoje não sabe o que aconteceu, mas estava tudo fechado. A gente passou o Réveillon dentro da República, em casa mesmo, no churrasquinho, sentada no sofá, sem nada para fazer. Aí foi um grande livramento, né? Porque minhas irmãs queriam de qualquer jeito me levar na boate. E chegando na frente da boate, a boate estava fechada. Fechada, fechada, fechada. Não sei porquê, mas Deus nos livrou. Outro livramento, quero contar outro livramento. A gente estava conversando, era mais ou menos 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, porque lá não é perigoso, tá? Lá não é perigoso. Então a gente conseguia andar assim um pouquinho mais tarde na rua, porque era Réveillon e a gente estava procurando um lugar para passar o Réveillon. Aí a gente tava andando na rua e conversando, porque a gente era um grupo grande, né, de cristãos. Aí eles eram cristãos da Igreja Batista, eu era da Igreja de Deus é Amor, continuo na Igreja de Deus é Amor, né? Aí a gente estava conversando alto na rua, na esquina, conversando. A gente começou a conversar com uma uruguaia lá, perguntando as coisas. Aí uma mulher, assim, que morava assim no segundo andar, não me lembro se era segundo ou terceiro, acho que era segundo andar de uma casa, um prédiozinho ali. Lá os prédios são baixos, né? Ela ouviu a gente conversando, ela jogou um balde de água fria na rua e não encostou na gente. Ela queria jogar um balde de água fria em cima da nossa cabeça, mas não pegou na nossa cabeça. Não pegou na gente, não encostou na gente, não molhou a gente. Foi um grande livramento de Deus. A água caiu do lado, mas não caiu na gente. Então Deus nos livrou de cair um balde de água fria em cima da nossa cabeça. Ela jogou, né, para humilhar a gente, né? Mas não pegou na gente. Pegou do lado, assim, não encostou na gente, não molhou a gente, né? Ela achou que a água ia cair na gente, mas não caiu na gente, né? A gente saiu, a gente escapou e Deus nos livrou. Mais um livramento de Deus. Aí eu e minhas irmãs fomos conhecer outras cidades do Uruguai. A gente foi conhecer Punta del Este, que é uma cidade de praia, mas assim, que tem umas praias mais bonitas, tem uns pontos turísticos mais bonitos, mais chiques, uma cidade mais modernizada, tem várias mansões, vários prédios, né? Parece assim a Barra da Tijuca, né? É uma cidade bem moderna, bem bonita mesmo, assim, para tirar fotos. A gente tirou bastante foto e a gente tava com muita fome, não tinha o que comer lá, é tudo muito caro, a gente não tinha dinheiro. Aí eu consegui, né,
comprar umas empanadas pra gente. Foi a empanada mais gostosa que eu já comi na minha vida. Deus proveu, Deus não deixou a gente passar fome, sabe? Eu tinha um dinheirinho guardado e consegui comprar empanadas para as minhas irmãs e Deus proveu o alimento, né? Deus fez um milagre ali, Deus não deixou a gente passar fome, né? Porque Deus proveu ali o que a gente precisava. E foi a empanada mais gostosa que eu já comi na minha vida. Empanada, até hoje eu lembro. Empanada de bacon, eu acho, muito gostosa. Aí, conhecemos Punta del Este, que é cidade muito bonita, muito moderna, muito chique, muito cara. E por ser muito, muito, muito cara, a comida é muito cara. E a gente achou que ia passar fome, que não ia conseguir comprar nada. Mas Deus fez um milagre, eu consegui comprar algumas empanadas. Empanadas é como se fosse um pastel de forno. E a gente conseguiu comer e glória a Deus por isso, né? Eu tinha um dinheirinho ali guardado e eu consegui comprar ali com o meu dinheirinho. A gente conheceu Punta del Este, com a cidade linda, maravilhosa, chique, moderna. Cidade linda, muito linda mesmo, para conhecer, para passear, tirar foto. Depois de Punta del Este, a gente foi para Piriápolis, que é todo o país do Uruguai. Ele tem muitas coisas, muita obscuridade, né? Muitas coisas assim das trevas, muitas coisas obscuras, muitas coisas malignas, muitas coisas que não são de Deus. Deus nos livrou de tudo isso. Deus nos livrou de todo o mal, não deixou nenhum mal acontecer na gente. Mas a gente conseguia sentir o peso, a energia pesada. A gente conseguia sentir que naquela cidade tinha uma coisa pesada ali, uma energia pesada, uma obscuridade, uma malignidade, um mundo obscuro das trevas. A gente conseguia sentir que tinha alguma coisa estranha ali, mas Deus nos livrou de todo o mal ali, estava conosco sempre ali. E o que aconteceu? Eu não consegui ir na igreja porque a minha irmã não deixou. Lá tem pouquíssimas igrejas, tá? Não tem muita, são pouquíssimas igrejas. Assim, igreja evangélica, né? Igreja católica tem bastante, mas igreja evangélica tem pouquíssimas, pouquíssimas mesmo, tá? Não é como no Brasil. Tem igreja evangélica, sim, mas são poucas. Minha irmã não deixou ir na igreja. Todo dia eu implorava, vamos na igreja. Ela não deixou eu ir sozinha, não quis ir comigo. Eu deveria ter orado mais, né, para conseguir ir na igreja, né? Mas mesmo assim Deus nos abençoou lá. E assim, eu não consegui. Eu achei que ia ser de um jeito, ia ser de outro. Eu não consegui fazer muita coisa, mas da forma que eu consegui, né? Deus foi nos livrando, nos abençoando. Ali Deus mostrou que estava com a gente. Depois a gente foi, né, para outra cidade, na cidade de Piriápolis, conheceu mais outros pontos turísticos. Aquela casa que fala, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então a gente conheceu uma casa, né, muito parecida com uma casa assim, tipo um labirinto,
uma casa muito diferente, que é um ponto turístico, até uma casa toda branca, por dentro e por fora, até esqueci o nome, Casa Pueblo. A gente conheceu a Casa Pueblo e é uma casa muito linda, vale a pena ir, tirar foto, gravar. Tudo muito lindo, vale a pena ir na Casa Pueblo. E lá, o que aconteceu? A gente foi, né, tirou foto, tudo tal. E foi isso, né? Deus fez grandes coisas lá e Deus nos deu uma viagem abençoadíssima lá, né? Depois a gente voltou para Montevidéu e ali na Casa Pueblo é mais parecido com a Grécia, né? Tudo branquinho por dentro e por fora, muito parecido com a Grécia. Vale a pena ir, gente. Aí a gente voltou para Montevidéu. De Montevidéu a gente foi para Porto Alegre. Não, de Montevidéu a gente queria ir